E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que vocês estejam melhor do que aparenta. Como todo mundo sabe, o mundo encontra-se numa pandemia. Existe um vírus disseminado por aí. A doença começou a se espalhar na China. E com a devida contenção, os chineses conseguiram não exterminar completamente, mas apaziguar a situação que lá estava. Esse vírus findou chegando na Itália. Muito se fala da Itália, mas talvez a situação da Espanha hoje em dia seja muito pior. Há um dia atrás, tinha morrido 600 pessoas na Itália. Isso não é brincadeira. 600 pessoas por dia. Num quantitativo que vinha só duplicando. Aliás, não é nem duplicando. Duplicando seria multiplicado por 2. Ele vem de forma exponencial. E essas 600 pessoas por dia morrendo na Itália estão morrendo porque elas não têm leito suficiente nos hospitais para serem atendidas. Chega um ponto que o sistema de saúde público e particular saturaram, lotaram, não tem mais o que fazer. E não só relativos ao coronavírus, também pessoas com outras doenças, né? Sei lá, você tem um AVC, nem adianta procurar o sistema de saúde, ele vai estar colapsado. Não tem mais leito, acabou-se. Lá na Itália, eles já estão tendo que escolher quem vive e quem morre. Os médicos têm que escolher quem vive e quem morre e acabou-se. E é uma morte horrível, assim, quando você não pode receber o atendimento e o médico tem de escolher quem é que vai viver e quem é que vai morrer. Você é praticamente como morrer afogado. Quando as pessoas dizem que se comparam à gripe, não pense que é uma gripe. Seria mais próximo de uma pneumonia e não exatamente uma gripe. Enfim, o pulmão se enche de líquidos e você morre afogado. E tem outra, os corpos são levados de carrada para serem cremados. A família só recebe uma urna funerária com as cinzas desses corpos, que não sabe nem na verdade se aquele é o corpo que tá do seu ente querido que está ali. É proibido fazer enterro, porque é proibido aglomeração. Como que a situação ficou tão grave assim na Itália e não na China? Veja bem, a única diferença nos gráficos da Itália para a China, no que diz respeito à expansão da doença, foi de 6 dias. A diferença da Itália para a China é de 6 dias só. A Itália atrasou apenas 6 dias, 6 míseros dias. A Itália atrasou até começar a tomar as atitudes de contenção do pessoal e encontra-se agora do jeito que está. Só por causa de 6 dias de diferença da China. A China, enfim, é um país autoritário, pode simplesmente dizer, ou você vai para dentro de casa ou senão você vai preso. Mas sim, a Itália já está multando gente que anda perambulando pela rua sem uma causa útil, né? E por que eu estou falando da Itália para a China? Bom, a diferença da Itália para aqui para o Brasil é de 10, no máximo, estourando 15 dias. Vocês se lembram a diferença que fez os 6 dias da Itália para a China, não é? A desgraça que está acontecendo na Itália porque eles atrasaram 6 dias de contenção, né? De quarentena, de mandar todo mundo para casa, de fechar o comércio, de fechar tudo. A Itália demorou 6 dias e está nessa desgraça que está hoje. A diferença do Brasil para a Itália é de apenas 15 dias. A nossa situação para a Itália é de apenas 10 dias, no máximo 15. Então nós temos que tomar estas medidas para ontem. Para ontem. Tem que fechar tudo. Tem que ir todo mundo para casa. E quando eu digo casa, é dentro de casa, não é na calçada conversando, não. Aqui no interior, onde eu moro, é muito comum as pessoas ficarem na calçada conversando de tardezinha para de noite. E o pior, junta vizinho. Né? Os vizinhos vêm e já tem uma calçada específica que eles ficam. A galera ainda não percebeu a merda, o tamanho da merda que tá por vir. Só para vocês terem uma ideia de quão importante é essa história da contenção, não é como se isso fosse impedir a proliferação do vírus. Não, mas isso vai retardar e muito a proliferação. A história de ficar em casa é para achatar a curva de demanda de leitos médicos. Né? O que vai acontecer? Existe um número de leitos médicos existentes e existe a curva de demanda que ela vai crescer vertiginosamente. Então, quando você toma uma atitude dessa de contenção, de manter as pessoas dentro de casa, eu nem sei se a palavra certa é contenção mesmo,
Mas enfim, quarentena, fica em casa, não sai, não vai pra rua, não contamina mais ninguém. Se você está contaminado, fica dentro de casa. Isso tende a achatar a curva e fazer com que a demanda de leitos seja distribuída ao longo do tempo, de forma tal que o sistema de saúde não fique saturado e que todos, quando precisar, consigam acessar um leito médico. Mas eles só vão sobreviver se eles tiverem acesso a esses cuidados médicos. Uma coisa muito importante que deve ser salientada é que o vírus é assintomático. Você pode passar 5 até 15 dias sem sentir os sintomas da doença. Tem gente que inclusive passa pela doença e nem sente, né? Como se fosse uma gripezinha, como estão dizendo por aí. Porém, nesse período, essa pessoa já infectou centenas. Até mesmo nas pessoas que vão sentir a doença, assim, os efeitos mais graves da doença, essas pessoas passam os primeiros 4 dias sem nenhum sintoma, porém elas estão proliferando o vírus por aí. Elas estão passando para outras pessoas. Não tem para onde correr. Esse é o motivo pelo qual você deve ficar em casa e, se possível, você parta do pressuposto de que já está com vírus, de forma tal que você consiga aumentar a sua higiene e não passe para nenhum outro familiar seu. Mantenha uma certa distância. Lava bem as mãos. Não leva a mão no rosto, nos olhos, no nariz, na boca, enfim, na cabeça, se você não lavou a mão antes. Chega da rua, lava as mãos, se higieniza. Passa algum desenrodurante na maçaneta. Pode ser água sanitária. Pode limpar com água sanitária, não precisa ser álcool em gel. E outra, álcool em gel, você não precisa ter álcool em gel em casa. Apesar de ter uns 12 frascos ali, mas foi compra antiga. Você não precisa ter álcool em gel em casa. Isso é para uma situação emergencial na qual você não pode usar água e sabão. Dentro de casa, eu acho que todo mundo tem água e sabão. Sabão, sabonete, qualquer tipo de coisa assim. O desengordurante é bom para limpar superfícies. Se você não tem, você pode fazer uma proporção de água sanitária e água. É uma mistura de 1:9. Uma parte de água sanitária para 9 partes de água. Enfim, você bota 900 ml de água e completa 1 litro com água sanitária, 100 ml. E você pode usar essa solução para limpar superfícies. Por exemplo, quando você chega em casa, você pega na maçaneta, limpa ela depois. É importante esse tipo de coisa, porque o vírus ele tem uma taxa de sobrevivência muito grande em plásticos e metais. E quando eu digo plástico, você tem que prestar atenção nessas coisas assim, por exemplo, isso aqui é de papel, beleza? Mas esse tipo de papel da capa, principalmente, você pode perceber que ele é um pouco plastificado, apesar de fosco. Existe um plásticozinho pequeno aqui em cima. Então essa é considerada uma superfície plástica. Enfim, em superfícies plásticas e em metal, o vírus pode durar até 48 horas. No ar ele dura horas, consegue durar horas no ar. Superfícies plásticas e metal, 48 horas. E vamos fazer igual a japonês. A gente deixa agora a sandália do lado de fora e entra descalço dentro de casa, é melhor. Enfim, a doença assintomática não apresenta sintomas. 2/3 de cada infectado foi infectado por pessoas assintomáticas. Enfim, a cada 3 pessoas infectadas, 2 foram infectadas por pessoas que não apresentavam sintomas. Fique em casa, só saia para o estritamente necessário. Algumas empresas ainda não fecharam, mas elas serão obrigadas a fechar daqui a um tempo. Esqueça qualquer tipo de reunião de pessoa, qualquer tipo de aglomeração, festa. Você que é jovem, festa, reunião de amigos, futebol, esqueça isso, cara. Você vai matar seus pais e seus avós se você fizer isso. Por falar em avós, para aquelas pessoas que moram sozinhas e tem gente ajudando, é bom sempre você higienizar as embalagens. Não tem como saber o cuidado que os funcionários de um supermercado tiveram com aquela embalagem. Eu, por exemplo, fui ontem no supermercado e encontrei uma funcionária acocada com a máscara no queixo. O pessoal acha que máscara é só para quando for falar com alguém. Ela estava com a máscara embaixo do queixo, completamente aqui livre, né, a cara completamente livre, guardando os pacotes de arroz na prateleira. Se ela está contaminada, aqueles pacotes também estarão por no mínimo 48 horas. Outra, falando em supermercado, você não tem por que estocar comida. O abastecimento não parou, os caminhoneiros não pararam.
continua vindo comida, não tem para que você estocar. Agora, pega uma pessoa só da sua família, uma pessoa saudável da sua família e elege ela para ficar indo no supermercado. Se precisar de alguma coisa, você também não precisa estocar álcool em gel, porque a partir do momento que você compra 15 litros de álcool em gel, vai faltar para alguém. Essa pessoa é infectada, infecta você e você toma no cu. E ainda tem 15 litros de álcool em gel em casa para enfiar no cu, porque não serviu de merda nenhuma. Enfim, deixa para os outros. E por falar na funcionária lá que estava usando a máscara de forma errônea, máscara em situações de aglomeração, beleza. Mas você não precisa usar máscara direto. Aquelas máscaras, se eu não me engano, é N95 a referência dela, elas só funcionam durante 2 horas. Passou as 2 horas, ela não serve mais. E ela não vai te proteger do corona. Em situações de aglomeração, muita gente junta, o coronavírus vai entrar na mucosa do teu olho, cara. Você pega ele pela mucosa do olho, então a máscara não vai te proteger. A máscara é para ser usada por quem já está doente. Existem 3 situações para usar a máscara. Quem já está doente, quem está numa situação como uma mãe que precisa amamentar, está muito próximo aqui, ou quem está cuidando de doentes. No que diz respeito a situações públicas, por exemplo, se você está na fila de um supermercado, o importante é que você mantenha a distância das pessoas. Deixa 1,5 metro. Se alguém chegar perto de você, você tira a mão, opa, longe de mim. Fica longe, aí pronto. 1 metro de cada lado, no mínimo. 1,5 metro, se possível. 2. E por falar em acabar com estoques, a porcaria do presidente resolveu divulgar o nome de um remédio. Tá aqui o nome da substância, mas eu prefiro não falar. Houve uma certa pesquisa, essa pesquisa não tem uma quantia suficiente de amostra e nem ao menos foi replicada, mas apresentou resultados positivos com um tipo de medicamento. O nosso presidente, inteligentíssimo, resolveu divulgar o nome dessa porra desse remédio. O que é que tá acontecendo? As pessoas esvaziaram os estoques das farmácias, tanto virtual como física, desse remédio. E o que é que acontece? As pessoas que precisam desse remédio não tem mais. Como é que um presidente pode ser burro dessa qualidade, cara? Outra, os patrões, se possível, continue pagando os seus funcionários, mesmo com eles em casa. E deem predileção aos pequenos empresários do seu bairro. Né? Mercadinhos do seu bairro, dê predileção a eles. É melhor para a economia, eu garanto. A economia já está sofrendo um impacto. Você não vai, diferente do que diz Bolsonaro, ele acha que não pode parar a economia. Pode, deve, porque só tem, o que vai acontecer são 2 coisas: ou a economia vai ter um impacto grave, ou um impacto gravíssimo, porque vai acabar a gente, vai morrer muita gente. Vocês não têm a mínima ideia do que é que acontece com a economia se, por exemplo, os idosos morrerem, os anciãos morrerem. Se os anciões morrerem, se acabarem os aposentados, meu filho, vocês não têm ideia do que é uma recessão. Aliás, nós precisamos da recessão e não do que vem depois, se ninguém parar. Todo mundo tem que parar. Eu acho que eu vou fazer um vídeo só com as bostas ditas pelo Bolsonaro e com as bostas feitas pela religião, principalmente da Coreia do Sul. E aqui no Brasil, com a porqueira do Silas Malafaia. Pessoal, sigam meu apelo. Fiquem em casa. Ficar em casa não é batendo perna, não é pra praia, não é farra. Farra, cara, a última coisa que você precisa é beber. Baixar sua imunidade. Esse momento não é o momento de você baixar sua imunidade. E ficar em casa é trancafiado dentro de casa. Não é nas calçadas conversando com vizinhos. Não é recebendo visitas. Não levem crianças para visitar velhos. Não façam isso. Não é reunião de parentes. Cada parente fique na sua casinha. Beleza? E mais importante, fique dentro de casa. Fique em casa. Lave as mãos. Se higienize. Higienize as compras que você trouxe, até a sacola. Você trouxe uma sacola do supermercado, tocou na sacola, higieniza a tua mão e higieniza as embalagens do produto. A sacola você joga fora. E se no momento de jogar a sacola fora você tocou na sacola, higieniza novamente a tua mão. A coisa é muito séria. Pessoal, outra coisa importantíssima que eu me lembrei aqui durante a edição: não escutem qualquer canal, qualquer central de notícia fuleira, beleza? Pegue alguém de confiança. Talvez hoje na internet a pessoa mais importante seja o Átila Yamarino, do Nerdologia. O Átila é o melhor canal para você saber sobre o coronavírus.
ele é especialista em epidemiologia, inclusive. É o canal mais importante do YouTube nesse exato momento. Beleza? Então você procura esse tipo de fonte de informação. Átila, procura também Drauzio Varela. Drauzio talvez seja o primeiro divulgador científico do Brasil. São estas as fontes que você deve procurar para se informar na internet. E a contenção, o quão antes for melhor, é como se uma pessoa infecta 4. Aquelas 4, 16. Aquelas 16, 64, 256, 1024, 4096 pessoas em 6 dias. A partir de uma pessoa. Enfim, eu vou até colocar um gráfico que eu vi aqui, se eu não me engano, da UNB, que mostra a taxa de infecção se ninguém fizer nada. Mas se alguém se ficar em casa, vocês vão perceber que quanto antes a pessoa fica em casa contido, menor é o impacto final. Enfim, nós precisamos achatar a curva da necessidade de leitos de forma tal que ela seja distribuída ao longo do tempo e que seja possível atender a todo mundo e não ter tantas mortes. Mas eu quero ser um pouquinho mais pragmático. Vai ter morte, meu caro. Vai ter muita morte. A gente tá muito atrasado. Preste atenção no que tá acontecendo no mundo. É um filmezinho que a gente assiste e vai repetindo aqui. Presta atenção no que tá acontecendo no mundo. Vai morrer gente pra caralho. Vai morrer gente, vai morrer parente, vai morrer conhecido seu, se você não fizer essa porcaria dessa quarentena. Fica em casa. Isso não é brincadeira, isso não é para ser tratado com meme. Fica em casa. Lava as mãos.